Gambiarra na operação de crediário. Veja as dicas aqui do que você pode fazer para tudo dar errado e você ter prejuízo com uma operação de crediário. Naturalmente, quando a loja começa a fazer algumas gambiarras na operação do crediário ou em qualquer operação dentro da loja, o objetivo dessa gambiarra é que a operação no fim dê certo. Mas o que ocorre na verdade é o inverso. Pode até dar certo por um determinado tempo, mas aos poucos essas gambiarras vão se tornando parte do processo, dificultando a operação e levando a algo que poderia gerar um grande resultado para a loja, gerar inclusive um baita de um prejuízo. E é sobre essas gambiarras que eu quero falar hoje com vocês e vocês tentarem entender como isso é nocivo para o modelo de negócio de vocês e como que vocês têm que fazer para resolver isso. A primeira parte, quando a gente fala em gambiarra, a gente precisa verificar que se eu estou eventualmente fazendo algo, dito aqui gambiarra, é porque eu não entendo de determinada operação que está ocorrendo dentro da loja. Se eu não entendo ou se eu não entendo, a primeira coisa que eu preciso buscar é conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, provavelmente você vai estar fazendo várias gambiarras dentro da operação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha loja, e eu escuto isso de vários lojistas, na minha loja, Jason, eu sou obrigado a vender em 10 vezes. Por quê? Porque o meu concorrente vende no crediário em até 10 vezes. Eu já falei isso em diversos vídeos aqui, e aqui eu encontrei talvez o conteúdo correto para falar sobre isso. A realidade do seu concorrente não é a sua realidade. E também não significa que se ele está fazendo em 10 vezes, que essa operação para ele é uma operação positiva. Talvez ele divulgue 10 vezes, mas grande parte das vendas ocorre em 6. Então é importante você buscar conhecimento para entender qual é a operação que você faz. Aqui, quando a gente está falando de conhecimento, é o conhecimento do seu negócio, mas também formação. Formar gerentes, formar diretores, formar vendedores. Quando a gente busca isso, a gente começa a olhar para essa situação de uma maneira diferente. Um outro aspecto, por exemplo, voltado também para essa questão de conhecimento e de exemplos desse que eu mencionei aqui eu devo cobrar juros dos clientes na hora do parcelamento ou não? Muitas lojas têm a premissa que, Jason, eu sempre trabalhei sem juros. Se eu colocar agora, eu vou ter uma queda grande nas vendas. Sempre quando eu pergunto isso, quando eu escuto isso, eu pergunto para os lojistas, você vai ter queda de vendas baseado em quê? Você já fez um experimento? Se fizer essa operação, vai ter queda de vendas? Ou seja, se atrela a algo que funcionou durante muito tempo, achando que é impossível mudar. E aí fica fazendo gambiarras do seguinte, eu dou 10% de desconto para o cliente que compra à vista, e não ganho na operação, ou seja, não cobro juros na operação do parcelamento. Ou seja, dá aquela operação que sempre está cobrando 10%, quando na verdade a gente sabe que isso não ocorre. Porque se o cliente já está pagando esse valor a prazo, você conseguiria esticar um pouco mais e ter uma receita financeira sobre esse modelo de parcelamento, sobre esse canal de vendas que é o crediário, ok? Um outro aspecto, pessoal, que é uma baita de uma gambiarra. Esse eu também vou escrever aqui. Não importa o tamanho da operação, tá? É o vendedor também ser o cobrador. Quer ter uma experiência ruim, passar uma experiência ruim para o seu cliente dentro da loja, é você fazer a pessoa que vendeu cobrar o cliente que não pagou. Em uma operação de crediário, 85% dos clientes, na média, tá? Aqui na nossa operação, são classificados como clientes bons, tá? Cliente bom.
esse público, esse tipo de cliente também passa pela, eventualmente, alguma dificuldade financeira. O vendedor teve uma série de esforços para converter esse cliente bom a ser fidelizado na loja, ser um cliente fiel. E olha que quando a gente está falando de cliente fiel, a gente está falando aqui de algo em torno de 36% de recompra. Aí esse vendedor, quando ele está com tempo ocioso na loja, ou quando ela, né, se for uma rede, tem um tempo maior e tudo mais, o vendedor ou mesmo o gerente, tá, tira o tempo para cobrar este cliente. Aí todo aquele castelo que ele demorou para construir, para que a loja tenha um índice de recompra alto, vai embora. Porque você está buscando alguém que não deveria fazer a cobrança para cobrar esse cliente. Pô, Jason, mas o que eu vou fazer com o meu vendedor se ele está esse tempo na loja e ele está sem fazer nada, tá de tempo livre? Coloca para arrumar a loja. Os vídeos do Hermelino Espíndola do canal falando de lojas tem alguns exemplos bem interessantes sobre isso, mas coloca ele entrega para ele um relatório dos clientes que estão há vários meses sem ir na loja, são inativos, tentar buscar esse cliente. Esse é o papel do vendedor. Você vai construir o conhecimento do vendedor para trabalhar nisso. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Imagina que você faz treinamento da sua equipe. Você treina o seu vendedor para fazer cobrança? Eu acredito que não. Você treina o seu vendedor para vender. E por que você utiliza o tempo dele para cobrar? Se o simples fato está sobrando tempo, você precisa encontrar maneiras para usar o tempo deste vendedor treinado, capacitado para vender. Então é isso que você tem que buscar. Jesus, então qual que é o aspecto ideal? É eu montar uma operação de cobrança? Aqui tem dois aspectos bem interessantes. Eu gosto do modelo que a loja foi feita para vender. A loja não foi feita para cobrar. Quem foi feito para cobrar são operações de cobrança, cobradoras. Então a minha sugestão, claro que existem outras variáveis, mas na grande maioria das lojas e inclusive redes, é terceirizar esse modelo. Aí a gente pega um outro aspecto aqui, que é uma outra gambiarra que eu menciono que as lojas têm dificuldade em entender, porque acham que o ideal é fazer muita coisa dentro de casa. Eu até vou contar uma historinha bem rapidinho nossa aqui. O meu crediário é uma plataforma totalmente online e a gente fica numa nuvem, né? A nossa plataforma fica toda numa nuvem. No início da operação, quando ela era bem pequena, a gente tinha servidores próprios aqui no escritório, então a gente hospedava o nosso próprio sistema. Conforme esse sistema foi crescendo, foi tendo mais lojas aderindo ao sistema, nós terceirizamos esse serviço com uma outra empresa, né? Então hoje o nosso serviço, por exemplo, ele fica na Amazon ou na Google, né? Depende uma parte. Por quê? Porque a nossa expertise é crédito, é entender de modelos estatísticos e tudo mais para que a gente consiga entregar para a loja o melhor modelo de análise de crédito. Nós não temos conhecimento e demoraria muito tempo para que a gente montasse um time para que continuássemos dando toda a manutenção do software nosso que é na nuvem, com servidores, investimento em equipamento para isso. Terceirizamos isso para quem sabe muito mais do que a gente. Paga-se mais caro? Num primeiro momento a conta pode parecer que sim. Mas quanto custaria o nosso sistema fora do ar um dia para todas as lojas que a gente atende? Então a experiência do nosso cliente precisa contar. Esse é um valor intangível que a gente entrega para as lojas que trabalham com a gente. E é isso que a loja também precisa entregar para o consumidor, para o cliente dela. E como é que a gente faz isso? Buscando quem sabe fazer determinadas situações para a loja. No aspecto da cobrança ainda, eu vou pegar mais um ponto aqui que é o seguinte. Jason, legal, eu vou mandar, né, eu vou terceirizar a cobrança. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar todo mundo com 90 dias. Pois é, mas se você vai mandar todo mundo que atrasou com 90 dias, também é uma gambiarra.
Por quê? Porque o cliente que está 90 dias sem cobrar, ou que você não fez a cobrança devida para ele, esse cliente ele provavelmente já vai estar vencido em outros lugares, vai estar negativado e ele vai dar prioridade para o pagamento para quem já está no processo de cobrança. Então é importante que você entenda o tempo ideal para você cobrar esses clientes. Tem clientes de uma operação de crediário que o risco da operação é tão alto que a gente inicia a cobrança antes mesmo do vencimento. Por quê? Porque esse cliente vai provavelmente ficar inadimplente. Então eu faço avisos de lembrete. Não é necessariamente uma cobrança, mas é um lembrete para que esse cliente já saiba, olha, eu estou te monitorando e se você não me pagar eu vou te negativar, inclusive mais cedo, não de 30, 60, 90 dias. Na média, as lojas de pequeno porte fazem a negativação dos clientes com 180 dias. É um prazo muito grande e, nesse aspecto, o índice de recuperação de crédito cai muito. Então, essa operação tem que ser revista. Você precisa trazer isso para um modelo mais atual. Pô, Geison, mas aí você está me dizendo que quase toda a minha carteira de cobrança, minha carteira de recebíveis eu preciso cobrar? Você não precisa cobrar toda a carteira, mas você precisa entender que é necessário monitorar toda a carteira, inclusive dos clientes tradicionais. As lojas se enganam achando que o cliente de maior risco na operação de crediário é o cliente novo. Tem muita loja que se perde com o cliente tradicional. E aí o que faz? Faz outra gambiarra. Ah, minha inadimplência está alta, eu vou parar de abrir crediário para clientes novos. Ou seja, começa a estancar a inadimplência, mas corta o faturamento. Ou seja, corta a reciclagem dos clientes da carteira de crediário. Então, esses aspectos a loja precisa estar atenta e precisa buscar informação. Poucos são os lojistas que têm a informação da operação do crediário. Por exemplo, se o índice de inadimplência está aumentando, isso é um problema da concessão de crédito ou esse é um problema da cobrança? Boa parte das vezes, o problema está na concessão de crédito. Então, é preciso primeiro entender a concessão. Mas existem algumas situações que se eu entendo que a concessão foi feita correta ou também errada, alguns pontos específicos eu trato na cobrança. Por exemplo, vendas de dezembro. Nós sabemos que as vendas de dezembro refletem uma inadimplência maior nos meses de janeiro e fevereiro e março que ela começa a se adequar. Ou seja, a minha ação de cobrança tem que ser maior porque eu sei que essas vendas de dezembro vão refletir uma inadimplência. O mesmo ocorre com as vendas de janeiro. Então eu preciso buscar esse tipo de informação para pedir o apoio da cobrança. Olha, cobrança terceirizada, vamos colocar aqui. Preciso que a gente coloque mais ações de cobrança, que a gente trabalha com esforço maior, porque essas vendas aqui eu fiz em um risco de inadimplência maior e eu vou ter que compensar com ação de cobrança, com negativação mais cedo e tudo mais. Na nossa operação aqui, por exemplo, nós chegamos a buscar um aumento de recebimento antecipado em 42%. Ou seja, pagamos para alguém fazer essa cobrança? Pagamos, mas o fluxo de caixa antecipado para nós da carteira que gerou compensa todos esses custos. Então, essa é a informação que a loja tem que buscar. Você vai perder tempo, você vai colocar a sua cabeça para pensar em ações de cobrança, que é algo em torno de 15% da carteira, ou você vai colocar o foco da sua cabeça, das suas ideias, da sua estratégia para vender. Então, é aqui que a gente começa a fazer essa divisão das lojas que têm realmente uma operação de crediário estruturada e as que têm uma operação que são levadas numa maneira de gambiarra, ok? Se você achou que esse conteúdo é interessante para a sua loja, compartilhe com os seus colaboradores, com os seus sócios. Busque a gente também nas redes sociais e no meu LinkedIn.
Lá a gente coloca muito conteúdo legal que às vezes não estão aqui.